A recuperação de uma lesão no joelho pode ser um processo longo e delicado. E hoje eu estou aqui para falar sobre 3 erros que muitas pessoas cometem, muitas vezes, e que pode atrapalhar muito esse processo de recuperação. Existem vários tipos de lesões no joelho, algumas traumáticas, outras por sobrecarga, e acontecem em graus variados. Podem ser lesões mais leves, lesões mais complexas, que demandam um período maior de recuperação. Mas uma coisa todas elas têm em comum, que é a necessidade de um cuidado durante todo o processo, desde o diagnóstico até a recuperação por completo. Porém, muitas pessoas não seguem todos os passos e a gente se depara frequentemente com alguns erros. E hoje eu vou falar de 3 mais importantes que podem prejudicar muito a plena recuperação do paciente quando sofre uma lesão no joelho. E o primeiro erro que a gente detecta quando a gente está diante de uma pessoa com uma lesão no joelho já pode vir desde o momento onde se instala a lesão. Ou seja, às vezes a pessoa se machuca, tem um trauma ou começa a sentir uma dor e não dá o devido valor àquele sintoma e continua insistindo nas atividades que geram o problema ou que acentuam a intensidade da dor e impedem que a pessoa faça o seu esporte, o seu trabalho, a atividade física. Então, respeitar a dor, buscar entendê-la e procurar um profissional que possa dar um diagnóstico o mais precoce possível para, a partir daí, já iniciar-se um tratamento adequado e minimizar as consequências de uma lesão. E ainda sobre isso, evitar a automedicação, que é algo que as pessoas também fazem com grande frequência. Usar um analgésico, usar um anti-inflamatório e insistir em conviver com o problema, com a dor, tentando mascará-la, mas que, de novo, vai às vezes apenas retardar o diagnóstico e o tratamento adequado. O segundo ponto é procurar ajuda especializada. Diante de um problema do joelho, o ideal é que a pessoa procure um ortopedista especialista em joelho para que possa olhar com todo o cuidado e todos os detalhes diante daquela lesão para buscar a maneira mais correta de cuidar. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de lesões associadas ao esporte, demanda um cuidado extra, que é procurar atendimento com aquele profissional que está habituado a lidar com o esporte. Por vezes eu me deparo no consultório com pessoas que vão em alguns profissionais ou conversam com colegas que a orientação é exatamente parar com a atividade ou fazer uso de algum medicamento ou algum tratamento alternativo sem se saber o diagnóstico correto ou uma sequência adequada do tratamento. Então, o segundo erro que você deve evitar: automedicar-se e fazer um tratamento sem a orientação específica de um especialista. E o terceiro erro comum que a gente observa muitas vezes são as pessoas que já têm o diagnóstico, já têm às vezes um procedimento cirúrgico realizado ou já estão naquele processo de reabilitação, mas não seguem as orientações como deviam. E aí a gente tem 2 perfis: aquele paciente que deixa de fazer as coisas que são orientadas, seja a fisioterapia, o uso do medicamento ou mesmo um processo de fortalecimento orientado, e não fazem. E essa é uma etapa muito importante durante o tratamento. E existe um outro extremo, que são aquelas pessoas, por exemplo, os esportistas, corredores, jogadores de futebol, que querem voltar antes da hora. Então, às vezes, tem um prazo de X meses para retornar ao futebol e querem antecipar esse retorno. Ou que tem, por exemplo, uma lesão por sobrecarga, por exemplo, um corredor com uma fratura por estresse, e volta a correr com toda a intensidade, com quilômetros, além do que estão liberados pelo médico, pelo seu treinador, pelo fisioterapeuta, podendo colocar tudo a perder e prejudicar todo aquele processo de recuperação que ela fez por um período, com todo cuidado e às vezes por uma ânsia de voltar ao estágio pré-lesão, correr com intensidade, com toda a sua capacidade, ela acaba excedendo o momento que o joelho permite. E aí coloca a perder aquele processo de reabilitação. Então, para você que está em um processo de recuperação de uma lesão ou que já viveu um momento de desafio de voltar às suas atividades, ou mesmo que quer se prevenir, conheça um pouco mais sobre as lesões.
Nós lançamos um e-book recentemente sobre lesões, os cuidados para a reabilitação, com todos os passos. Então, olha o link que está na descrição para que você baixe esse e-book, conheça um pouco mais. E se ainda ficar com alguma dúvida, entre em contato com a gente.